pessoal, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos ao canal Me Ajuda Aí. Meu nome é Juliette, a sua divulgadora científica aqui do YouTube. E hoje a gente vai de exercícios de genética. Então, as aulas passadas a gente falou um pouquinho sobre todas as nomenclaturas genéticas e a gente falou de primeira lei de Mendel, aprendeu a resolver exercícios de primeira lei de Mendel e hoje a gente vai testar nosso conhecimento. Então, se você precisa exercitar, e eu vou falar pra vocês que exercitar é a coisa mais importante que a gente tem quando a gente aprende genética. Genética e matemática a gente só aprende quando a gente faz exercício. Então fica comigo que a gente vai começar agora! E antes da gente começar os nossos exercícios, pessoal, eu vou pedir para que vocês, por favor, já deixem o like aí no vídeo, que isso me ajuda demais. Compartilha com todos os amigos de vocês do colégio, do cursinho, ou que estão precisando estudar genética, isso também vai me ajudar. E não esquece de deixar os comentários de vocês, porque eu amo receber comentários de vocês, isso faz eu não me sentir muito sozinha, faz eu sentir que eu tô explicando matéria de genética para alguém, né? E esse feedback é super importante. Não esquece de ativar suas notificações para o YouTube avisar vocês sempre que eu posto conteúdo novo de aula, de curiosidade, enfim, certo? Então vamos lá, vamos começar com os nossos exercícios de genética. Então a gente vai fazer o seguinte, vai aparecer aí o exercício de genética para vocês na tela, eu também vou aparecer, ou eu maior ou eu menor, tá? Isso vai depender da importância aí da leitura do exercício, e a gente vai fazer os exercícios de genética juntos. Então o que eu coloquei aqui para vocês? Coloquei exercícios de primeira lei de Mendel e também exercícios para ver se vocês entenderam nomenclatura, se vocês entenderam como que a gente cruza e como que a gente entende um exercício. Vocês podem fazer junto comigo, assistir eu fazendo exercício, mas vocês também podem ir pausando, faz o exercício, volta comigo, faz o exercício, volta comigo, certo? Então vamos começar. Então vamos lá, gente, vamos lá para o nosso primeiro exercício. Eu vou ler aí com vocês, né? Ou vocês pausam para responder, ou vocês respondem junto comigo, tá? Então vamos lá. Em genética, o entendimento do significado de seus vários conceitos é essencial. Então, olha, é o que eu falo para vocês sempre, né? Sem a gente entender conceito, a gente não consegue fazer exercício de genética. E aí a gente vai continuar a leitura aqui, ó. Quando dizemos que um alelo é recessivo, por exemplo, estamos referindo-nos a um alelo que? Então, ele está perguntando pra gente o que é um alelo recessivo. Vamos dar uma olhada aí nas alternativas. Somente se expressa em heterozigose? Bom, a gente já sabe que um alelo, quando ele é recessivo, para ele se expressar, eles têm que estar em homozigose, né? Então, por exemplo, vamos lá, vamos lembrar aí. Então, o alelo dominante é expresso pela letra maiúscula, vamos por aí a letra A, azão, né? E o alelo recessivo é expresso pela letra minúscula, então vamos colocar aí o alelo azinho, né? Se eu tenho um indivíduo azão, azinho, né? Eu vou ter esse genótipo, o gene dele é azão, azinho, e ele vai apresentar que fenótipo? Ele vai estereotipar, ele vai apresentar no físico dele que fenótipo? O azão, porque o azão sempre domina o azinho. Então, para um indivíduo ele ser, né, recessivo nas características expressas, no fenótipo dele, ele obrigatoriamente tem que ser homozigoto, recessivo, né? Então ele tem que ser azinho, azinho, certo? Então vamos colocar aí que a gente sabe que as características que aparecem em menor quantidade, né, observadas aí nas proles, são características recessivas. Então, por exemplo, olhos azuis, olhos verdes, eles aparecem em menor quantidade. Então a gente sabe que olhos escuros dominam, o gene para olhos escuros domina o gene para olhos claros, por exemplo. Então, se uma pessoa ela é azão azinho, que é o meu caso, inclusive, né? Se ela é azão azinho, ela vai expressar no fenótipo dela olhos escuros, embora ela tenha o gene para olhos claros, né? No DNA dela, certo? Então, vamos continuar a leitura aí, a gente sabe que a A não é, né? Então, vamos lá. B, somente se expressa em homozigose. Opa! Então, somente se expressa em homozigose, azinho, azinho. Então, a gente tá no caminho, talvez seja essa, mas a gente vai continuar a leitura, tá, gente? C, que se expressa em homozigose e heterozigose. Bom, não, a gente já sabe que heterozigose não expressa a característica recessiva, né? D, que não se expressa. Não, peraí, existem pessoas que possuem aí características recessivas, né? Basta elas serem homozigotas para essa característica, azinho, azinho, bezinho, bezinho, né? Que inibe a expressão de outros alelos. Não, muito pelo contrário, né? Quem inibe a expressão dos alelos, na verdade, é o dominante, não o recessivo. Então, a gente já sabe aqui que a alternativa correta é a alternativa B, né? Que somente a B é correta, né? O alelo
alelo recessivo, ele deve estar em par, azinho, azinho, para que ele expresse uma característica, certo? Vamos para o próximo exercício, então? Vamos lá! Próximo exercício de genética, pessoal, vamos lá. Vai aparecer aí para vocês. Que nome é atribuído ao conjunto de características físicas e fisiológicas de um indivíduo que é resultado da ação dos genes e do meio ambiente? Então vamos lá. A gente sabe que em genética a gente só expressa uma característica, né, quando ela é relacionada aos genes e ao meio ambiente de um indivíduo. O que significa isso, né? Significa que a gente, né, eu posso, por exemplo, ter uma irmã gêmea. Então eu sou a Juliette e aí eu tenho a Juliana. A Juliette, ela vive no Polo Norte, né? E a Juliana, ela vive no deserto, tá? Somos gêmeas, então possuímos aí o DNA muito parecido, né? Embora ele já não seja mais igual a partir do momento que a gente nasce, mas ele é muito similar. Mas, devido às condições de vida que a gente leva, né? Juliette vivendo num lugar super frio e Juliana vivendo num lugar super quente, a Juliana ela vai ter uma incidência de raio solar maior no rosto dela, no corpo dela, e a gente sabe que as incidências de raios solares, elas promovem o envelhecimento, elas aceleram o envelhecimento da pele. Então, depois de uns 30, 20 anos, as características que a gente vai expressar vão ser um pouco diferentes. Embora a gente tenha o mesmo DNA, a ação do meio ambiente é super responsável por características que a gente vai mostrar, características físicas. Então, se você me colocar do lado da minha irmã gêmea, talvez a gente já não seja mais tão parecidas. Provavelmente a Juliana vai estar muito mais envelhecida do que eu por causa da radiação solar. Então, a gente sabe que as características dependem do meio onde a gente vive, né? Outro exemplo aí, né? Eu posso ser uma pessoa saudável, né? Que tenho uma característica, uma predisposição genética a ter um câncer de pulmão, mas eu vivo num lugar com ar super limpinho, eu me alimento super bem, durmo super bem, não fumo, não bebo, então eu nunca vou expressar essa característica do meu gene. Agora, se eu fosse uma pessoa que tivesse essa disposição genética e moro numa cidade super poluída, fumo, bebo, tenho uma vida desregrada, muito provavelmente eu vá apresentar no meu fenótipo, né, a doença. Tá? Então, o meio onde a gente vive é super importante, né? O meio ambiente, ele vai moldar aí as nossas características que a gente vai expressar no nosso fenótipo, certo? Então, a gente volta aqui para os exercícios e aí a gente vai ver que a alternativa do nosso exercício, né, do nosso segundo exercício aí, ó, vamos ler de novo. O nome atribuído ao conjunto de características físicas e fisiológicas de um indivíduo é resultado da ação dos genes e do meio. Qual é o nome disso? Fenótipo, certo? Cariótipo não é. Cariótipo, gente, é quando a gente pega o DNA da pessoa lá, retira os cromossomos e conta, né, observa todos os cromossomos contadinhos, vai aparecer uma imagem aí. Aparece aí os cromossomos todos contadinhos, então não é um cariótipo, tá? Genótipo é o que a gente tem no nosso DNA, fenótipo é a característica que a gente expressa e a gente depende do meio, né? Locus é a região do gene onde a gente está estudando e dominância é quando essa característica aparece em dominância. Então a alternativa correta é fenótipo, alternativa C, certo? Estão preparados para mais um? Vamos para mais um exercício então. Vamos lá! Quando um indivíduo apresenta dois alelos diferentes no mesmo gene, dizemos que ele é dois alelos diferentes, azão, azinho, né? Elão, elinho, né? Então ele é dominante? Não. Recessivo? Não. Letal? Também não. Homozigoto? Não. Então a alternativa correta é a E, ele é um heterozigoto, dois alelos diferentes um do outro, azão, azinho, por exemplo. Certo? Essa foi facinha, hein? Bom, pessoal, essa foi uma aula diferente das aulas que eu costumo postar. Eu espero que tenha ajudado todos vocês a resolver vários exercícios de genética. Sem resolução de exercício, gente, não adianta. É igual a matemática, a gente só aprende fazendo exercício, tá? Comenta aí se vocês gostaram desse tipo de conteúdo. Se vocês tiveram dúvida, também comenta aí pra gente conversar. Não esquece de deixar seu like. Espero vocês na próxima aula. Um beijo! Até a próxima aula. Tchau, tchau!